Aguardando o nosso convidado. Muito obrigada a todos que estão aqui, chegando. Eba, pessoal chegando para receber nosso convidado de hoje, não sabia disso. Eba, amanhã somos nós, né, Raquel? Que delícia! Nosso convidado já está chegando. Só aguardar o Robson, que é o nosso convidado de hoje, para o nosso Sabia Disso, que é uma conversa com pessoas comuns, simples, especiais, assim como eu e você. Eba, mais gente chegando. Estamos aguardando o nosso convidado. Não sei se ele sabe que ele chega e pede o convite. Nesse projeto Sabia Disso, tem disso, né? Nós vamos aprendendo todo dia alguma coisa. Às vezes a pessoa até já entrou numa live, mas não sabe como fazer isso no momento. Não estou dizendo que é o caso dele, né? Mas vou lá ver se ele... Vamos aguardando o nosso convidado. Chegou! Eba! Isso aí! Olá, Eba! Tudo bem? tudo bem, querido? E você? Também tudo ótimo, Então tá bom. maravilhoso. Está me ouvindo Você bem? tá me ouvindo? É, tô. Você também? Minha imagem Show de tá, bola. tá bem? Então tá bom. Tá. Então vamos lá. Primeiro te agradecer por dizer sim a esse convite. É uma honra, né, te receber aqui. Esse é um projeto muito simples, mas muito especial, que eu senti logo que começou a quarentena. No que, né, Robson? Eu percebi que eu sempre via pessoas assim, tal fulano, ele tem lá, nossa, uma celebridade, fulana, sei lá, né? E eu comecei a perceber que ao meu redor tem todas essas pessoas muito especiais, né?
com histórias fantásticas de vida. Então foi onde surgiu, para que a gente pudesse contar esse simples e comum do nosso dia a dia e que isso possa chegar em alguém que estiver na mesma sintonia, né? E de repente chega até como uma cura. Então, assim, é essa disponibilidade de se entregar mesmo, né? Sabe, de estar a serviço de algo maior, como diz o Bert, né? Enfim. Então, muito obrigada. Aqui a gente trabalha no campo mórfico, você é constelador e você sabe disso, por isso que não tem tema, assim como você me perguntou, não tem, né, perguntas que antecedem, porque a gente vai seguir o que o nosso campo e o campo dos que estiverem com a gente aqui determinar. Então, eu vou me render a esse campo, tá bom? Vou pedir para você se apresentar, porque depois esse vídeo também fica no YouTube, às vezes algumas pessoas vão ver isso depois de um bom tempo, tá? Então, para que fique também pontuado, né, a sua presença aqui. Legal. Eu também, antes de mais nada, queria agradecer por você ter me convidado, mas muito mais do que isso. É uma alegria diferente o fato da gente ter mantido estes contatos, de poder manter este contato, né? Uma vez que tivemos uma apresentação entre nós que foi muito legal, através das constelações com a Tereza, uma amiga nossa em comum, e a constelação, ela permite algo que eu acho que é fantástico, que é só o fato de você participar por um momento de uma constelação de alguém faz com que haja entrelaçamento dos sistemas. E essa é a sensação que eu tive daquele tempo para cá, né? Uma identificação grande, histórias que se assemelhavam e aos poucos isso para mim foi tendo um nome, né? É como se os sistemas eles se encontrassem, revissem-se, né? Aqueles que um dia já se conheceram e também encontram um no outro através dessas pessoas comuns que se encontram, aquilo que um e o outro pode oferecer para um e para outro. Então eu sinto essa alegria, essa facilidade de ter este contato, por exemplo, com você, né? Como isso, como algo que são almas afins, que se encontram, representantes de sistemas a serviço de algo. E aí quando você me disse que a ideia era um bate-papo simples e leve, que não tinha um tema, eu senti isso, né? E falei, olha, isso é maravilhoso, porque ele leva uma informação que você pode vir, quem quer que você seja, e nós não vamos falar de nada aqui para você ter que olhar ou ter que trabalhar, nada disso. E, ao mesmo tempo, ele é profundamente terapêutico. Por quê? Essa livre conversa, disposição de falarmos de tema, ela vai seguindo, como você bem disse, um campo, né, que tem uma condução que é maior. Não só a gente recebe o prazer da conversa, de falar das coisas gostosas, como também aquilo que vai sendo falado vai para todas as pessoas que forem ouvindo de alguma maneira. Então, queria poder dizer isso para você, né, deixar isso claro, a gente não Muito conversou obrigada. muito, né, sobre isso. É verdade. Mas eu sinto assim, vi um pouquinho do seu trabalho, do Sabia Disso, achei muito legal essa conversa leve, né, com as pessoas. E é isso. Bom, eu sou o Robson Alves Ferreira, hoje constelador, me sinto renovado, vamos dizer assim, a partir desse encontro com a constelação. E passei por algumas áreas de conhecimento, e não concluí nenhuma, acho que isso me deixou bem livre, disse isso numa live anterior agora. Hoje eu consigo ver dessa maneira, né? Tinha um caminho muito claro que hoje eu vejo, e antes não. Então hoje me entrego 100% à constelação, casado com uma pessoa maravilhosa hoje, que é a Flávia, que está junto comigo nesse trabalho também, junto com o Instituto, está te mandando um beijo. Obrigada. E é isso, a gente tem um instituto, dá formações, trabalha com constelação, atende as pessoas, né,
online, individual, presencial e afora. Bacana, muito lindo o trabalho de vocês. Interessante, você falou algo aqui que você fez várias, né, iniciou várias formações e não concluiu, né? Uhum. Como que é isso para você, assim, como pessoa? Como que você sente isso para quem também já passou por isso? Que possa Sim, olhar isso sem uma cobrança, sem um julgamento, né? Com sim. leveza. Sim. Por bastante tempo mesmo, eu acho que até por este mesmo motivo que por exemplo, só cursos superiores foram 5. Acho que acho que a mesma questão de você não encontrar um e ser aquele o caminho e você finalizar, você acaba procurando o outro. Era como se fosse um código que existia de que eu tinha que ter uma formação específica, né? E por muito tempo isso era uma Quer dor dizer que que você ficava interna. iniciou 5 faculdades e não terminou, é isso? Isso, Em exatamente. áreas diferentes? Todas Quais elas são? diferentes, né? A maior Ah, parte foi em humanas, mas todas diferentes. Então, por bastante tempo foi uma dor. Assim, só para elucidar, né? No começo foi administração, aí direito, filosofia, psicologia e fiz processamento, dados, né? E assim, dentro desse universo todo, buscando algo que fosse. E nenhuma delas, você chegava num lugar e falava, nossa, não é isso que eu quero fazer. Era muito interessante, quando eu fazia administração, parecia que eu é. conhecia um pouco daqueles fenômenos, né? Falava lá sobre os modelos de administração, Fordismo daqui, gestão dali e tal. Só que chegava num ponto eu falava, acho que o meu trabalho, eu não me sinto bem trabalhando tanto assim, dentro de um escritório ou com muitas pessoas. Acho que tem que desenvolver algo de maneira mais individual e tal. Aí, ok. Aí, vou fazer direito. Fui fazer direito. E aí gostei muito do direito, sempre tive muita facilidade para isso, por conta da, da facilidade da fala, né, do discurso e tal. E chegou num ponto que você, ao fazer direito, você entra com uma ideia e descobre como é a prática. E eu falei, bom, nesse ponto aqui eu paro também, acho que eu tenho que fazer outra coisa. Se eu tiver que fazer isso pela minha vida, ou pro resto da minha vida, acho que eu não vou estar bem. E aí foi, assim foi também com a filosofia, com a psicologia, os processamentos de dados foram antes, né, quando eu era mais novo e tal. E foi isso, mas a ideia de fazer o curso superior e concluir era uma dor, porque quando você olhava, falava, nossa, ainda não concluí algo, preciso concluir algo, né? E ao mesmo tempo, já num processo mais próximo da agora, desse tempo atual, a última formação que eu estava fazendo era psicologia, eu percebia que a ideia de fazer uma formação estava muito mais ligada a uma ideia de você ter um papel, né, de você ter um diploma, de você ter aquilo como se desse uma validação social, do que propriamente ser aquilo que estivesse vinculado a um propósito, algo que realmente fazia meu coração ficar bem de estar realizando. E quando eu estou dentro da constelação, trabalhando ou facilitando, dando aula, é o inverso. Simplesmente você está ali, é um prazer enorme de estar ali, você se dispõe, recebe, né, as informações do campo, compartilha, e etc. E nenhum outro tipo de contexto entra em jogo, na verdade. Não importa muito quem é que está ali, não importa muito quem é você, mas sim o fenômeno que está se processando lá. E aí, com um certo tempo, eu percebi que aquela dor que eu sentia de não ter uma formação superior estava muito mais vinculada a um pertencimento, era como se fosse algo em nome do sistema. Um Era emaranhamento, né? exato. Estava emaranhado com muitos ancestrais que de repente sonharam com este curso, etc. e tal. E aí, em um determinado tempo, eu falei, nossa,
Eu agradeço profundamente, né, ter nascido nessa família, ter recebido toda a bênção de força de vida que tenho, que veio de todos, e peço que me abençoem, caso eu possa seguir só esse caminho. E hoje a gente vê esses novos paradigmas todos acontecendo aqui, nesse mundo novo, né, que vai surgindo dessa pandemia que a gente vive, e isso vai ficando cada vez mais leve, Eva, de tal maneira que hoje é muito tranquilo para mim, não sinto mais esse peso, é leve. Na verdade, a sensação que eu tenho, como eu falei no início, eu me sinto livre. Essa é a palavra principal. O próprio Bert, né, ele diz que, na verdade, nós não somos livres desde que estejamos emaranhados, né? A partir da hora que eu olho para esse emaranhamento, eu posso dizer que eu começo a acessar o livre-arbítrio, né? Mas enquanto isso, não existe uma liberdade. E, né, eu vejo nisso que você fala na minha vida também. Toda vez que eu digo sim, ou que eu acolho algo do sistema, isso vem com leveza. Enfim, né? Esse grande sim a tudo como foi, que parece que é uma verbalização tão simples, né? Mas o quão profundo é isso. E alguém está dizendo aqui que lindo você não insistir naquilo que você não sentia, né? Que fazia sentido para você. Então tá te parabenizando. É a Aline, né? É a Aline, uma querida. Legal. Não foi fácil, claro, né? Porque isso é um código mais do que do próprio sistema, do meu sistema, ele é social, né? Hoje em dia eu vejo que os jovens e as crianças que nascem, eles já nascem sem muitos desses códigos. Tanto que a gente vê uma série de revoluções que hoje é chamada de a quarta revolução industrial ou mercadológica, né? Com uma série de atividades profissionais que não tem mais vínculo com formações tradicionais universitárias. E a tendência é que em algum tempo fique bem mais restrito à área acadêmica, né? Para algumas áreas mais específicas, onde você precisa bastante ainda do método. Mas na medida que a gente vai soltando essas questões todas, né, as pessoas vão se aliando mais àquilo que realmente faz sentido no seu coração, a gente vai não só pesquisando coisas novas, melhorando o nosso processo de vida e comunicação, de subsistência, etc. e tal, como também vai tendo novas percepções do que é trabalhar, do que é viver, do que é dispor da experiência da vida, né? E aí, para mim, eu não tenho como fugir dessa narrativa que tem a ver com a constelação. Para mim, ela foi fundamental neste processo. E aí, quando eu falo da constelação, eu gosto de falar que não estou falando da parte psicoterapêutica. Não é isso que quero falar, porque isso é um fenômeno que acontece ali para cada pessoa, né, em sua história. Mas essa parte que é a filosofia que o Bert começou a descobrir, que ele foi trabalhando, como isso é libertador, como isso foi liberador. Me ajudou a trabalhar questões de crenças religiosas, me ajudou a trabalhar profundas crenças com relação ao universo das relações. Eu tenho uma história particular, que você acompanhou um pouco, de relações onde eu acreditava piamente que estava seguindo por um caminho certo, que era um caminho redentor até. E com o tempo você perceber que isso, na verdade, não tem a ver com a vida que é própria sua, e sim com vozes que você dá, né, para dores do sistema. Sem perceber, eu me via tomando escolhas que depois eu fui entender, olha, isso aqui era coisa do meu pai que tinha que fazer, isso aqui era em favor da minha mãe, isso aqui é dos meus irmãos, isso aqui tem a ver com as histórias dos meus ancestrais, né? Mas, efetivamente, todas elas impactaram numa espécie de roteiro que eu fui seguindo por um bom tempo. E ao permitir, eu acho que essa palavra é a que, como você usou no começo, ao você permitir de entrar essa informação, dar uma permissão de que essas informações pudessem vir, e começar a ouvir o Bert falar dentro, né? E falar, olha, realmente as coisas podem ser diferentes, elas podem ser muito mais leves. Tem uma frase que hoje a gente usa, eu e a Flávia, né, que é
hoje não é preciso mais sacrifício absolutamente mais nada, Eva. Nada. Não é mais tempo de sacrifício. Cortou. Você pode repetir a frase? Hoje não é mais tempo para sacrifício. É um tempo que não precisa mais de sacrifício. É como se estivéssemos liberados. O difícil é a gente acreditar e bancar. Mas esse é o código que a gente percebe hoje. Eu tenho, pegando um gancho aí, eu uso, mas isso assim na minha vida, né? Eu costumo dizer que o difícil eu troco pelo novo. Porque quando eu falo difícil, eu fecho a possibilidade. É difícil, não sei. Quando eu falo novo, eu não conheço isso. Deixa eu ver que cara que tem esse negócio, né? Então, Sim, assim, eu abro uma possibilidade. Então, sempre que sim, chega algo assim na minha vida, ou até nos meus atendimentos, eu, óbvio, né, faço esse convite para mim e para a pessoa, e cada um faz a sua escolha, mas de olhar para esse difícil de um outro lugar também, porque talvez os nossos antepassados, eles olhassem para esse difícil como difícil para aqui, né? Então, fazer essa transgressão, sabe, Robson? Isso comigo, né? E vou convidando também quem está ao meu redor, né? Enfim, mas me abre muita coisa e me leva para uma liberdade. E quando você relata isso da constelação, ultimamente eu tenho vivido muito a palavra também que diz, eu me rendo, sabe? Eu me rendo, ok, né? Baixa a cabecinha e sou pequena aqui, sim. mediante até essa situação que a gente está vivendo, né? No começo, assim, aí chegou uma hora que eu falei, ok, eu me rendo, né? Quem sou eu mediante tanta grandeza? E assim tudo na vida, né? Não só o que a gente está vivendo. E aí, mediante isso, eu quero te perguntar como que está sendo para você esses dias, né, dia a dia, que a gente está numa proposta de reestruturação, de mudança, de reolhar a vida, enfim. Como que está sendo na prática diária para você? Sim. Olha, há momentos em que é mais desafiador e há momentos que era uma sensação de eu já sabia. Vem essa sensação. De alguma forma, meses antes da pandemia acontecer, internamente, quando eu digo internamente, eu, Flávia, nosso núcleo mesmo, familiar e profissional, a gente foi tomando uma série de decisões que depois a gente percebeu que ela se alinhava com este cenário que se deu. Então, a gente começou, há um tempo mais atrás, a reformular destinos do nosso trabalho, a ficar mais centrado no ponto que a gente está aqui agora aqui em Uberlândia, começou a fazer uma série de ajustes financeiros, de investimentos que a gente fazia em coisas, gastos que a gente tinha, para ficar uma coisa mais centrada mesmo. Então, logo depois isso veio e aconteceu, né? E a informação que a gente recebia do campo, as inspirações todas vinham assim, ó, o grande desafio para este novo ciclo que a gente vai passar coletivamente vai ser você trabalhar a sua solidão. É como você consegue ter autonomia emocional diante deste cenário. Normalmente, nós estamos sempre naquele modelo anterior, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma série de subterfúgios, uma série de locais para onde a gente fugia de alguma maneira, de relações, de modos de se comportar, a gente fugia de encarar um pouco as nossas dores, as nossas sombras, as coisas que realmente são relevantes, mas que é difícil de olhar. E aí, quando isso começou a acontecer, o primeiro grande desafio é você vai ver uma série de pessoas que você ama e, eventualmente, não vai poder fazer muita coisa. Você vai ter que estar contido, né, por uma regra social maior, que é mais forte. Ok. Então, Mesmo esse foi o... porque, um parêntese, o fazer é uma ilusão, né? Era Exatamente. uma ilusão, agora a gente se encontrou com ela. Fechei o parêntese.
Então, esse foi o primeiro grande desafio, porém, foi o primeiro grande aprendizado que a gente conseguiu compreender deste momento. A gente olha para o coronavírus e, quando a gente olha para a função dele, ele tem um papel como se ele fosse de um anticorpo da Terra. Ele funciona como um agente que é moderador. E ele está trabalhando para higienizar um aspecto sistêmico muito maior, que é o sistema da Terra, do qual a gente, como um ser humano, é uma parte. A gente não é o todo desse contexto, né? Mas muito de nós, o humano, estava excessivamente fora do lugar, e por estar fora do lugar, não entende como elabora suas relações com o meio, com o outro, com as coisas. Então, esse impacto todo de conter a gente, de fazer isso, como você disse, impor praticamente barreiras, né, do modelo de vida anterior, faz com que a gente desenvolva, em primeiro lugar, uma noção, ou comece a pensar, pelo menos, de qual é o tamanho real que eu tenho diante da vida, o que de fato eu controlo da vida, quem eu sou nesse sistema maior, né? E aí isso vem diretamente quando você tem modelos de relacionamento com amigos e parentes que agora você já não pode manter mais. Não tem como, né? Não tem E onde aí se agarrar, né? Bancar essa maturidade espiritual é o outro grande aprendizado que a gente tem que perceber. É fato. Hoje ainda eu conversava com meu esposo sobre isso, né? E aí eu me dei conta o quê? Às vezes eu vi uma reportagem, Robson, sei lá, pessoal no Polo Norte que vai instalar uma pesquisa e aí a pessoa vai ficar lá, sei lá, 3 meses sozinha, naquele frio e naquele... Aí eu falei, nossa, aquilo para mim era apavorante quando eu pensava. E aí eu pensei, hoje eu consigo. Eu consigo ir para esse lugar, porque é exatamente o que eu fico em casa aqui, eu tô, né, agora começando a sair um pouco, mas assim, 3 meses isoladíssima. E meu esposo sai para trabalhar, mas eu faço meus atendimentos online e não saio daqui, porque a gente até fez um compromisso, já que um vai para a rua, não ficar indo todo mundo, enfim, né? E aí eu falei, uau, eu passei 90 dias, né, nessa pegada, então é possível, né? Sim. Óbvio que emergem muitas dores, emerge a solidão, enfim, né? Muita coisa, e aí é a oportunidade de trabalhar, né? Então, você Eu fala, disse, vibra aqui. sim, eu disse que tem momentos que realmente são mais difíceis. O que acontece nesses momentos? Acho que isso é interessante passar para o pessoal que puder ver, né? Para nós, em particular, aqui, quando vem esses momentos difíceis, quando parece que você está mais percebendo coletivamente como está, né, o coração das pessoas, dos familiares, do meio. E aí vem uma opressão, às vezes uma sensação de estar preso em algo, às vezes essa sensação ela vem, ela bate, às vezes vem uma sensação assim, nossa, será que a gente vai conseguir? Será que o meu ritmo financeiro, econômico vai manter-se ou não? Como vou lidar com essa situação? Como será o futuro dos filhos? Como uma série de coisas. Porque antes de se instalar a pandemia propriamente dita, a gente tinha uma série de planos. Todas as pessoas sabiam mais ou menos para onde estavam indo, queriam fazer, etc. e tal. E tudo isso vai sendo colocado em xeque, né? Vai tudo ganhando um panorama diferente. Então, às vezes, essa sensação, ela bate mesmo, né? E aí, o que você falou agora há pouco, para nós, é como um mantra, que tem a ver com achar este lugar, meio que é central em si mesmo, e que traz a leveza. O Bert chama isso de o centro, que traz a leveza. Eu digo sim, eu concordo. Eu concordo que seja como está sendo, e concordo com o que tiver que ser. Ao eu manifestar estas palavras, eu concordo que seja assim, eu concordo que seja como está acontecendo,
Eu concordo que nós ainda não temos uma clareza para onde vamos, nem em termos da cura, nem em termos de economia, nem em termos de modelos de relações que vão surgir daqui. Eu concordo que seja assim, e que a gente não saiba, que eu não saiba também. Eu concordo que eu não sei como vai ser amanhã para mim. Ao manifestar esta concordância, que é o mesmo que não julgar, né? Que é o mesmo que dizer sim, isso traz leveza. E o que eu tenho percebido, Eva, é que ao a gente ter este movimento, manifestar este movimento de forma mais genuína, interna, tudo começa a ficar mais fluido. Então, é muito interessante. Você não vê faltar coisas para você. Você não vê certas coisas que antes eram tão comuns ou pesos de estarem se repetindo na sua vida, dos familiares acontecerem da mesma maneira. Você relacionar-se com as pessoas, com os desafios delas, ou você manifestar os seus. Quando você tem uma atitude interna mais de concordância, de sim, as coisas incomodam menos, elas ferem menos. Ao mesmo tempo, é como se você escancarasse uma porta para o universo, para tudo aquilo que pode ser boas possibilidades, novas possibilidades, entrarem, virem, trazerem os seus presentes. E então, se eu pudesse colocar num tempo, vai vir o tempo da dificuldade que você vai sentir o coração um pouco oprimido. Este é o grande momento, é o chamado para você dizer sim, eu concordo. Após fazer isso, vem um outro movimento, passam-se um dia, horas, alguns dias, e a coisa vai ficando leve e novas perspectivas se abrem. Isso tem sido assim para nós. Então, é uma coisa que temos falado bastante também, procurado explicar isso dentro da linguagem que a gente tem, né, para as pessoas. E sentimos que isso tem nos ajudado e também ajudado as pessoas a vivenciar este momento. Porque uma coisa muito fácil da gente constatar, a gente não sabe absolutamente nenhuma vírgula de para onde vai cada coisa. O que vai ser, como vai ser. Então, tudo que seja tentativa de controle, ainda que inconsciente, de se assegurar em algo, de previsão de algo, é uma tentativa de controle. E isso traz frustração. Nossa, que lindo! Uau! Desde a primeira vez que eu te conheci, né, há anos atrás, você me traz mesmo essa sabedoria genuína, né? Porque para mim isso não é conhecimento só, é uma sabedoria que vem para mim, Eva, que tem essa visão, né? De todo esse sistema que nós somos presenteados e que está tudo aqui. E quando eu vou, né, para esse lugar de concordar e dizer sim, estar no pequeno, isso chega, né? Eu falo pela minha experiência, né? E aí coisas vão, né? Enfim. E aí, nossa, onde você aprendeu isso? Lugar nenhum, né? Simplesmente chega, né? Como alguém está falando aqui, que é o conteúdo interno, né? Que nós somos, é a nossa maior herança na minha pequenez de opinião, ponto de vista, enfim. Mas você fala, e que, óbvio, a gente conversando aqui é claro, mas para quem nunca ouviu esse termo, você fala do lugar. O que é esse lugar? Sim, foi muito legal. Eu, um dia, dando formação até, já dando formação, uma das nossas alunas, que era, inclusive, uma que auxiliava a gente a fazer as traduções, ela trouxe o termo em alemão, que é Einstellung, que tem a ver com, quando o Bert fala sobre isso, é posicionamento. A essência do trabalho da constelação é encontrar o seu posicionamento. Como você se posiciona? Então, veja, a ideia de posicionamento, ela transcende uma ideia apenas de localização geográfica. É também postura.
Então, eu achei muito lindo a forma como o Bert pegou e posicionou. É posicionamento. Essa ideia do lugar, que tem a ver com a gente conseguir, em essência, né? No primeiro lugar, considerar pai e mãe como maiores, simplesmente porque vieram antes, e se eles não viessem, nós não viríamos, e ponto. Sem qualquer olhar para a história deles, sem qualquer tecer qualquer olhar que possa dizer, olha, acho que ficou muito amarelo, ou um pouco azul, ou um pouco amargo, ou um pouco doce. Então, olhar papai e mamãe como maiores. Esse é como se fosse a letra A do alfabeto. Então, pai e mãe são maiores e tudo que veio antes está tudo certo. Se está tudo certo, se não tem o que fazer para lá, para onde eu viro as minhas vistas? Né? Naturalmente, que é como se eu virasse os meus olhos para frente, porque é para onde efetivamente os meus olhos vão ter alguma função. Eles vão conseguir ter algum sentido de utilidade real. É por isso que quando muitas vezes a gente vai achando o nosso lugar no sistema, deixando os julgamentos, de olhar para trás, consciente ou inconscientemente, para as histórias de trás, e vai conseguindo olhar para frente, a tendência é que as experiências que a gente for vivendo a partir dali sejam experiências felizes, sejam experiências que deixam informações leves e gostosas. Por quê? Elas têm a ver com experiências reais tuas, aquelas que realmente você está vivendo. Então, é aquele estado e sensação de você, sabe quando você experimentou aquele sorvete mais gostoso que você experimentou em um dia, ou aquele jantar maravilhoso, ou aquele encontro com alguém muito especial. Foram momentos muito únicos e presentes. Para vivenciar essas situações, a gente precisa, em primeiro lugar, concordar com os destinos de antes e o destino que me trouxe até aqui, pai e mãe. Ao fazer isso, Eva, automaticamente, ao você virar para frente, isso também te dá força. Isso te empodera, porque você consegue olhar para aquilo que efetivamente a sua mão, ela tem utilidade, ela faz, ela manipula, a sua energia, ela entra e começa a dar algum resultado. E isso é retroalimentado. Por quê? Porque você sente prazer, né? É uma das coisas mais básicas que a gente estuda lá em psicologia, que é essa necessidade de utilidade, né? Que temos todos. Que tem a ver com a ocitocina, né? Aquele prazer de quando é bebezinho, perfeito. E que nas pequenas coisas, né? Perfeito. Coisa simples. Aí tem um viés de recompensa, né? Também, você cria uma sinapse de recompensa, aquele modelo vai assim, e então é onde você toma uma força que vai para a vida, de realização. Neste momento, se você conseguiu dar o lugar dos pais, você, ó que interessante, ao você tomar pai e mãe, esse tomar tem a ver com concordar em primeiro lugar com os destinos, então eu tomo a vida em si e não mais as histórias, porque a história, quando eu tomo, é como se eu estivesse tomando um remédio placebo. Entende? Ele não é um remédio em si mesmo. Agora, quando eu tomo o destino e concordo, eu estou tomando a vida, a essência, ou seja, o que veio, veio e como está aqui, e você está vivo por isso. Aí isso te dá força, você fica forte, e você agora tem poder para fazer algo, ânimos, né? Então, ou seja, a energia do pai começa a atuar também, você saiu da fase da mãe, que é de querer, de tomar, de sugar, de precisar, de necessitar. Então, agora você vai para o fazer, realizar, né? E, naturalmente, que quando isso vai se realizando, você tem os prazeres. Um deles é essa sensação de prazer, de você ver os efeitos do que você está fazendo. E aí vou usar um pouquinho do Bert, né? Posto esse passo de você achar a sua utilidade, de ter força, de realizar prazer, de não estar pesado para fazer algo, você chega num ponto que você começa a divisar. É uma fase que eu confesso para você que eu consigo divisar, que eu ainda não estou experimentando porque eu sou muito novo ainda, essa experiência aqui. Mas é assim, o próprio Bert diz, chega uma certa fase da vida que você vai perceber
que agora o que você vai fazer é muito maior do que você e realizar algo que você acha que tem que fazer. Agora você começa a achar o seu lugar, mas é no mundo, mas um mundo multidimensional. Você já trabalhou, já sossegou tanto as questões sistêmicas que você percebe que o que você está fazendo aqui é uma pequena página num livro cósmico. Você é um ser, você acessa dimensões espirituais. Isso não tem a ver com religiosidade ou termos religiosos, mas é um estado interno de amplitude que você tem, de você perceber e enxergar coisas que não tem como você comunicar, que você vai comunicar essas coisas com pessoas assim, quando você olha nos olhos dela e de outros, e vai receber as mesmas coisas. E, de repente, você está olhando um para o outro e apenas acenando. São experiências que ainda não dá para a gente colocar com palavras, que a gente ainda não tem aqui. Mas esse lugar você também vai encontrando. Eu tenho flashes dessas experiências. Mas quando eu olho para o Bert e outras pessoas, conhecidas e não conhecidas, já muito mais maduras, que já conseguiram passar por vários processos, é um estado de plenitude interna muito calma, muito resiliente, mas muito disponível para doar, quando precisa, aquilo que pode também. Uau. Aqui no meu lugar, né, na minha posição, eu tenho falado muito isso ultimamente, assim, às vezes eu vou me comunicar, eu falo, eu não acho palavras, eu não tenho achado palavras para, né, porque é tão grande o que chega que qualquer termo que eu for colocar ali diminui né? Então, às vezes fica incomunicável, bem interessante você colocar isso, porque, enfim, não tinha esse conhecimento pelo Bert, enfim, né? Pela constelação. É uma coisa que ele começa, é uma coisa que ele começa a escrever mais a partir do amor de espírito, né? Nos últimos livros. Tem um livro que é fantástico, que é o Meditações, Pensamentos a Caminho. Você percebe que ele já está num outro nível. Ele está num nível que, para você realmente, vamos dizer assim, pegar o sumo daquilo, você precisa parar realmente, desconectar um pouco mesmo do cotidiano e deixar aquelas palavras entrarem, sentir, refletir. E às vezes, mesmo assim, não é suficiente. Às vezes vem aquele insight só numa experiência que você estiver passando em algum momento, né? Mas você percebe que ele já estava num ponto de maturação muito alto, né? E é um processo que eu acho que todos nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde, em mais ou menos grau, mas eu vejo isso como um processo coletivo que a gente vai alcançando. É como se você vai, ao mesmo tempo que você vai saindo da juventude, você vai maturando, você vai também trocando essas peles e quando elas ficam mais sensíveis, você começa a divisar coisas além daqueles véus, né? Porém, é uma coisa interessante, né? Eva. Desculpa, é uma coisa muito interessante que tem a ver também. Quando você chega nessa fase e você não conseguiu trabalhar muito bem os seus emaranhados, as idades mais experientes podem se tornar um verdadeiro inferno. Uhum. O inferno real, entende? O das dores, o das angústias, onde você se recrudesce mais, é mais difícil de você se permitir viver coisas novas, o coração já está muito endurecido, e os processos tendem a ficar muito mais difíceis. Então, essa fase também, quando não conseguimos nos liberar muito, ela fica mais pesada para frente, por consequência, né? Bem interessante essa sua colocação, porque essa semana eu fiz um trabalho, né, uma dinâmica terapêutica, e aí eu enviei algumas coisas para alguém mais íntimo e tal, e eu pus lá, mas isso foi de mim, eu pus assim, eu quero, né, esse parecer seu, porque eu quero ir mais leve para minha passagem, eu quero deixar aqui o que é daqui, então, por favor, me ajude, né, ajude a perceber esses egos para que possa ficar na Terra e fazer isso, enfim, de uma maneira mais leve, mais querido.
Alguém perguntou aí sobre um instituto que tenha curso de constelação, formação. Você tem, né? Então conte para o pessoal, para Sim, os interessados. já já eu digito aqui. Ah, hoje a gente tem o CCI, né, que é Centro de Consciência Integral, e o Instituto, que é o Instituto Quântica para a Vida. Então fica todo CCI e Instituto Quântica para a Vida. No nosso instituto, nós damos as formações, tem uma formação que é o nível básico, que é a formação mais comum, né, de constelação, e tem uma formação já que é de nível intermediário, que é para quem já é constelador e, e sentiu a necessidade de aprofundar uma série de aspectos e percepções que você vai tendo ao longo do processo da formação de constelar. Isso também não, era uma coisa nossa também. A gente também foi sentindo, né? Nossa, tem isso, tem aquilo. Então, aí tem a formação intermediária também. E fora isso, quando voltarmos, né? No momento que voltarmos às atividades normais, a gente tem um trabalho de workshop, que ele é um workshop semi-imersivo e, posteriormente, um workshop imersivo. O workshop semi-imersivo, ele acontece em um fim de semana, normalmente em um hotel que tem um anfiteatro, né, uma sala, e lá a gente se reúne e são 2 dias trabalhando intensamente temas essenciais da constelação, pai, mãe, dinheiro, saúde e tal. E são 2 dias, porém ele é semi-imersivo porque você pode voltar para casa ou para o hotel no final do dia e depois se reúne. E aí, essas pessoas que trabalham semi-imersivo, podem posteriormente participar, mas mesmo que não tenha participado do imersivo, pode participar do imersivo. Esse imersivo, ele estava sendo programado para ser numa chácara, e aí vai ser uma imersão de fato, né? A gente percebeu que isso era um chamado para nós, de realizar um trabalho como esse, as pessoas pediam, a gente via que estavam disponíveis para dar este passo, e a gente também estava sentindo isso, então era um trabalho que está aqui para quando as atividades normais voltarem. Então, assim, de modo geral, as nossas atividades coletivas, elas estão suspensas. As formações, embora as inscrições estejam abertas para quem quiser se inscrever agora, as aulas estão sendo apenas aqui em Uberlândia, quando voltarem, né? Mas estão sendo apenas em Uberlândia, então tem pessoas que querem fazer com a gente. Elas vêm para cá e elas têm uma experiência maravilhosa, segundo elas próprias, né? E enfim, tá suspenso por hora. Mas quando voltar, essas são as atividades que a gente tem. E a gente faz um trabalho que é o que a gente chama de trabalho que é o doar, né? A gente tem um canal no YouTube, que é o Instituto Quântica, que eu vou colocar aqui também, que é o nosso canal lá do YouTube, onde a gente semanalmente coloca 2 vídeos falando sobre temas. E provavelmente agora, já em julho, vai começar uma série onde a gente vai explicar coisas mais básicas da constelação. Então, tem temas mais aprofundados e vai ter uma série que vai ser que é constelação, para que serve constelação, que é pertencimento, essas coisas que são para introduzir bem, né, nesse universo. E é isso, temos o nosso Instagram, onde a gente sempre posta alguma coisa, mais a Flávia do que eu, né? Esse é o nosso trabalho. Que lindo, muito obrigada por compartilhar, né? Às vezes tem pessoas que procuram e não sabem me encontrar, enfim. Estou aqui indicando porque te conheço, enfim, né? E um bom tanto de vida já. Tem, E eu estava aqui olhando para você e lembrando que quando eu fiz a minha primeira constelação, você foi meu pai, não foi? Ou não? sim, Você foi meu pai? sim. Uau! Estou aqui ressignificando, revivendo. Eu me contive aqui para não Nossa, perguntar algumas coisas, mas já que você está abrindo a oportunidade, é, como tem sido esse universo de achar só o seu lugar? e achar só o meu lugar? Nossa, é um lugar que até então eu não conhecia, né? Por mais que se falasse em teoria e tal. E agora, né?
ele tomou um outro lugar para mim, né? E está sendo maravilhoso, porque eu estou realmente me empoderando, né? Sabe? Me apropriando do meu lugar. Esse estar aqui, nesse Sabia Disso, é isso, sabe? Me Sim, colocar, trazendo esses antepassados, confiando, né? E ontem ainda entrevistava uma pessoa, a gente falou da confiança, e esses dias alguém me falou da confiança, eu vou repetir aqui, num outro lugar também. Então, essa confiança que é esse fio, sabe? Confio, né? Confio acima e confio a esse centro perfeito. da Terra. Então, eu achei bárbaro, porque sempre ouvia confiança, confiança. E aí, quando a pessoa falou esse estar confio, confiança, né? Então, para mim, a sua pergunta me traz isso. Estou cada vez mais me apropriando desse fio, sabe? Estar com fio, né? Saber que... E tomando todo dia um trabalho interno desse pai e dessa mãe. Sim, sim, né? Eu permito, sim, sim, eu sou a permissão. E, enfim. Mas é um É, trabalho diário e, né? a Flávia tem uma frase que eu gosto muito quando ela diz, né? Tomar pai e mãe 3 vezes ao dia, que nem Uhul. posologia de remédio. É, o Manhã, tarde e antibiótico, noite você né? está De oito tomando. em 8 horas. É porque É. efetivamente é isso mesmo. De manhã você está no estado, está bem, tá olhando para algumas coisas. De repente, de tarde mudou o contexto e você vai exercitar novamente o mesmo processo, né? Não tem uma regra, né? Não é uma coisa. Não dá para você fazer uma descrição e que é de um jeito ou de outro, né? É sempre muito particular dentro de um contexto. Agora, a regra geral, vamos dizer assim, a grande descoberta é essa, é tomá-los, né? Dizer o sim, de fato. E como isso é libertador. Nossa. Nossa. Não à toa eu Transcende, também, né, né? Robson? Sim, por exemplo, representei teu pai naquela constelação. E por que representei teu pai, percebe? A parte daquilo que é para a Eva, o que era para o Robson representar o pai ali, o que essas informações todas tinham de ressonância comigo, o que era importante ver, trabalhar. Eu que sou pai de 2 meninas, por exemplo. Cada constelação, na verdade, ela é um presente. Ela, as pessoas acham que a gente vai facilitar para elas, e está tudo bem. Mas a gente sempre é muito trabalhada em cada processo, em cada É. constelação. Então, é como você falou e a gente conversou há pouco tempo atrás. É difícil de você achar as palavras para explicar um pouco, de maneira exata, tudo que envolve este fenômeno, né, este trabalho. Só que ele é muito libertador. A cura que acontece, ela não é uma cura como normalmente você chega, toma um remédio, ou chega, alguém te põe a mão. Não é exatamente isso. Mas parece que é um manto quente que cai em partes da alma que estão doloridas, né? Que como se resolvesse, suturasse, se costurasse coisas, se remendasse outras. E é por isso que o Humberto vai chamar de reconciliação, né? Uma grande reconciliação, processo. E é lindo demais, né? Porque perceber em toda pessoa que se aproxima, né, de mim, perceber meu pai e minha mãe ali, né, em mim, recebendo aquela pessoa e que também ela chega com o pai e com uma mãe, né, Robson? Então aquilo toma uma outra, é um outro olhar, né, de um outro lugar, enfim. E aí a gente se olha mais na essência mesmo, né? Óbvio que dentro ainda do humanoide que somos, né? Sim, Mas procurando esse olhar de, eu digo que quando você fala desse posicionamento, né, para mim é uma escolha, porque a cada segundo da minha vida eu vou escolhendo como eu quero fazer aquele contato, aquela relação, até comigo mesmo, né? Em qualquer sim, atitude que eu né? tenho, enfim. Na E não verdade, é Eva, né? Tem muito além ali, isso, né? exato. Na essência, se alguém em algum momento fica preocupado qual é a contribuição que ele dá para o mundo, que ele está conseguindo trabalhar, nossa, eu sou tão problemático, eu tenho tantas questões,
o grande relacionamento nosso, ele é conosco. A gente se serve do próximo, do outro, seja do convívio em família, do casal, ou amigos, familiares em geral, mas é sempre um serviço que eles nos oferecem, de nós dialogarmos com as nossas referências através deles. Vão ter aqueles que vão agradar e aqueles que vão trazer as partes que são os desafios. Mas é um diálogo sempre conosco, né? De tal maneira que o processo de amor que você consegue desenvolver para o outro, ele é fruto do amor que você consegue dar para os julgamentos que faz consigo mesmo. Eu só percebo o outro quando eu consigo me perceber. E eu Sim. trago uma analogia, Robson, assim, que o outro, ele é o carteiro. Ele vem, bate no meu portão e entrega uma carta, mas ele nem sabe o que tem na carta, né? Que é essa relação comigo mesma. E eu fico brava com o carteiro. Ele fala, mas minha senhora, eu nem sei o que tem aí dentro, o que está escrito, né? Então, assim, agradecer esse outro, que é esse carteiro, né? E falar, ok, vou ler minha carta, depois eu queimo, rasgo, guardo, enfim, mas o carteiro, o outro não tem nada a ver, né? Com os meus processos internos. Ele tem a ver com os dele, óbvio, né? E a gente se liga porque tem algo em comum, mas é cada um com o seu processo, né? Então, Sim. todo mundo, eu vejo assim como mestre mesmo, que chega e me traz aquilo, Eva, quer ver agora, né? Tá pronta? Né? E aí eu posso pegar a carta e agradecer o carteiro, ou eu posso fazer birra com o carteiro, né? Sai da minha vida! Enfim, são escolhas. Exato. E eu vejo que proporcionalmente também é uma outra forma da gente trabalhar um outro grande desafio do humano, né? Que é a sensação da culpa. Quando a gente olha para isso e consegue compreender que o grande relacionamento que a gente tem com o outro, na verdade, é consigo mesmo, com as referências que você coloca para o outro, mas que são suas, se você desperta para isso, começa a compreender, imediatamente também você começa a colocar num outro lugar o peso das tuas próprias ações, como se tivesse que dar conta de ser o melhor, de suprir as necessidades do outro, de fazer aquilo que agrada e etc e tal. Isso não é possível. Às vezes, vamos fazer coisas que vão ser agradáveis e outras que não serão, porque preciso respeitar que no outro, assim como em mim, ele também tem um monte de referências que ele coloca em mim, mas que não tem a ver comigo essencialmente. E aí, dar um pouco de leveza para minha história, para as escolhas que fiz, para como fiz, etc. e tal, especialmente daquelas que recebam uma série de cobranças, é fundamental. Também tem a ver com esse posicionamento. Porque se eu reconheço que sou pequeno, que sou só eu, que eu dou conta de mim, essencialmente, que respondo pelos meus atos. E olha lá ainda, né? E olha lá ainda. E olha lá. Haja constelação. Sim. Eu fico menos reativo, me pesa menos as grandes culpas que vamos carregando sem perceber que, na essência, fazem parte de um conviver humano. É assim. Também tiro o peso de quem faz, assim como não coloco tanto peso para fazer, né? E isso não tem a ver com você ser simplesmente responsável, não é isso, mas você encontra um estado, um centro, um posicionamento mais leve, né? Mais tranquilo de lidar com as relações. Verdade. Querido, tem um tempo aqui, você sabe, né? Cai. Sim. A gente está se aproximando, então eu quero te agradecer imensamente. E você não poderia ter sido diferente, porque com tanta sabedoria, tanto conteúdo. Se você permitir, eu vou te chamar outras vezes para a gente conversar sobre mais coisas, enfim, trocar, né? Essas experiências, compartilha. E eu sou muito, muito grata a você por todo o meu caminho dentro da constelação, né? E você foi alguém ali que me fez, uau, olhar, tá bom? Muito obrigada, um beijão na Flávia e a gente se vê assim que for possível, tá bom? Sim, Eva, eu quero dizer que esse carinho também é o mesmo, nutro ele aqui, é um carinho que transcende, né? E quero deixar para todo mundo aqui
Para quem chegou, um grande abraço. Para quem veio antes, todos os amigos